A Operação Lava Jato chega a Eike Batista. Eike Batista, que já foi considerado o maior empresário brasileiro, o empresário de maior sucesso no Brasil e o oitavo homem mais rico do mundo devido aos negócios que ele tinha no Brasil. O Eike Batista, com o sentimento dele de nacionalismo, chegou a cancelar todos os empreendimentos e investimentos que ele tinha no exterior para investir toda a sua fortuna no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. E hoje a Polícia Federal tentou prendê-lo. Isso porque durante os seus projetos, durante os seus empreendimentos, o Eike Batista está sendo acusado de ter pago propina a gente do governo, nesse caso aqui, governo do Rio de Janeiro, tem ligação também com Sérgio Cabral, né? E também ter pago dinheiro para conseguir determinadas licenças ambientais de determinados empreendimentos, ou melhor, conseguir licenças ambientais de determinados empreendimentos. Em uma operação que, sinceramente, pessoal, a gente tem que colocar a mão na cabeça e pensar quantas vezes isso ocorre todo santo dia em várias cidades do Brasil. Eu nem vou fazer uma pesquisa muito profunda agora acerca desse negócio de pagamento de propina, porque você já sabe, mas também a questão da licença ambiental em várias cidades. Pensem que muitos órgãos públicos, né, como a gente vê na internet, só liberam licença ambiental depois que o empresário paga alguma coisa para liberar essa licença ambiental. E eu convido vocês todos a se manifestarem em relação a isso, que o Eike Batista está sendo preso, né, em função desse pagamento. Imaginem, é muito bom que a Polícia Federal esteja agora pegando um peixe grande para dar de exemplo para os pequenos, porque isso faz uma ação ficar mais efetiva, né? Mas é preciso também que você reflita um pouco quantas vezes isso acontece no Brasil, será que não aconteceu com você ou com qualquer outra pessoa? E com isso, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas, onde a gente vai fazer uma reflexão sobre essa prisão aí de Eike Batista. Então vamos ler a notícia para entender primeiro do que se trata e depois vamos comentar um pouco ao redor dessa notícia. A notícia aqui do Terra, publicada no dia 26 de janeiro de 2017, diz o seguinte: Polícia Federal deflagrou hoje, dia 26, a Operação Eficiência, que cumpre 6 mandados de prisão preventiva, 4 de condução coercitiva e 22 buscas e apreensão no Rio de Janeiro. O empresário Eike Batista, dono do grupo EBX, é um dos alvos do mandato de prisão, mas ainda não foi localizado. Mandato de prisão preventiva, no caso. Essa prisão preventiva, ele vai ficar preso sem ter uma noção de quando vai ser libertado aí. Em depoimento à Lava Jato 2016, Eike Batista disse ter passado 5 milhões para pagar dívidas à campanha de Dilma. É interessante que eles colocam aqui uma foto do depoimento dele, é de um outro assunto, em que o Eike Batista disse que pagou a campanha de Dilma, na verdade que ele fez doação para a campanha de Dilma. E eles colocam aqui no Terra já tentando ligar novamente a questão de Dilma a esse caso agora que, ao que tudo indica, não tem nada a ver. E com isso eu não estou defendendo ninguém, tá, pessoal? A Operação Eficiência é uma das novas fases da Lava Jato. A Polícia Federal informou que ainda não pode dar muitos detalhes porque os mandados estão sendo cumpridos nesse momento. As pessoas que são alvo de condução coercitiva serão levadas para a Polícia Federal no Rio de Janeiro. Essa é a primeira fase da Lava Jato este ano. Tá? Eu vou aqui também no site da Globo. Polícia Federal e Ministério Público Federal cumprem mandados de prisão na casa do empresário Eike Batista. Policiais não encontraram o empresário na casa e o advogado confirmou que ele está viajando, parece que ele está fora do Brasil. E aí foi considerado foragido da justiça. A Operação Eficiência é um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Ele diz aqui o seguinte: agentes da polícia realizaram cumprir mandado. Os principais alvos de mandado de prisão expedidos são o Eike Batista, dono do grupo EBX. Informou outros alvos são o ex-governador Sérgio Cabral, que já está preso no complexo penitenciário do Jericinó, em Bangu. Né? Todos os mandados de prisão foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A polícia investiga crimes de lavagem de dinheiro consistente na ocultação no exterior de aproximadamente 100 milhões de dólares. Boa parte desses valores já foi repatriada. Também são investigados os crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, além de organização criminosa. Essas são as acusações. Mas tudo isso limitado aí à questão do Rio de Janeiro.
Tá? Então tem mandatos acontecendo. A polícia cumpre mandatos de busca e apreensão, cerca de 40 endereços. São as casas dos presos e das pessoas que estão indo prestar depoimentos e de empresas investigadas nesses inquéritos. As empresas são, aí está aqui a lista de empresas que estão sendo investigadas também nesse processo. Vou deixar o link para que você possa ver. A notícia é confirmada, né, tanto aqui no Terra como no Globo, mas também, pessoal, aqui no Google Notícias está saindo aqui uma série de notícias. Aqui está há 1 hora atrás, isso aqui está sendo bombardeado. A internet está sendo bombardeada com essa notícia que realmente é bombástica, né? Afinal de contas, o Eike Batista já foi o empresário, o símbolo do sucesso do empreendedorismo brasileiro. Inclusive, essas revistas que hoje estão publicando sobre isso também entrevistaram o Eike Batista várias vezes. Ele se tornou uma espécie de superstar do empresariado. Fez diversas entrevistas, escreveu livros mostrando como é que se faz sucesso. Aqui na revista Época, em 2012, ele está mostrando aqui 10 regras simples para se tornar um bilionário, segundo o Eike Batista. Faltou essa regra aí da questão do pagamento de propina, a questão de pagamento para obter licença ambiental e tudo mais. Eu vou dar uma alfinetada nessa questão, né, criticando também o Eike Batista, que participou desse processo, mas eu não posso deixar de falar o seguinte, pessoal. Um ato de corrupção envolve, no mínimo, duas pessoas. Duas pessoas. Alguém que pode conceder algum benefício e alguém que quer o benefício. Normalmente quem quer o benefício paga. Seja uma licença ambiental, seja uma obra de licitação, um edital, qualquer coisa. Sempre envolve, no mínimo, duas pessoas. Incriminar somente o empresário, eu acho um ato falho. A pessoa que recebeu a propina do licenciamento ambiental também deve ser incriminada, porque muitas vezes essa pessoa faz pressão no empresariado. É preciso entender isso, sabe? Vamos discutir a coisa sem mediocridade, vamos falar abertamente. Então o empresário vai lá, você mesmo, no Rio de Janeiro ou em qualquer outro estado, faça um projeto e vá lá e tente fazer o processo de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental tem uma norma, né? Tem uma série de critérios que têm que ser preenchidos. Você preenche todos eles, faça com bastante cuidado. Se você quer ver o nível de corrupção no Brasil, sinceramente, faça com bastante cuidado. Leve até o órgão responsável e tente fazer o licenciamento. E depois poste um vídeo no YouTube de como foi a sua experiência. Eu nem vou dizer o que vai acontecer. Coloque um vídeo no YouTube, grave a conversa e coloque um vídeo no YouTube e conte a sua experiência, como é que foi. Então, não é somente o Eike Batista que pertence a essa coisa de corrupção. E aqui eu não estou livrando a cara dele. Eu acho que ele pagou, participou do processo, então tem que pagar pelas suas coisas. Só que a gente vai ter que investigar muito mais pessoas. O Eike Batista é só um exemplo do que acontece em massa em todo o Brasil e, olha, em muitos países no mundo também. Vamos combater a corrupção? Vamos, mas com seriedade. Aqui na revista Época Negócios, ele está dizendo, então, essas 10 regras simples para se tornar o bilionário. Está aqui toda a entrevista. Aí ele coloca aqui, ó, enquanto disputa com Slim, o bilionário dividiu parte das suas experiências e conhecimentos em seu livro O X da Questão, lançado em dezembro de 2011. É interessante ler o livro para entender como ele pensa. E aqui está as regras, né? A gente vai ler aqui alguma delas. Aqui, ó. As 10 dicas de Eike Batista para tornar bilionário. Ninguém é feliz sozinho. Opa, dividir experiências é sempre uma boa coisa. Você cresce quando enfrenta desafios ou momentos estressantes, como eu gosto de dizer. Um bom empreendedor deve estar preparado para lidar com a adversidade. O bom vendedor é aquele que também é um bom ouvinte. Acredite em si mesmo, não desista logo no primeiro obstáculo, não pense que você é imbatível ou infalível. Ter um sonho já é um passo dado para realizar algo na vida. Olhe para frente, olhe para o negócio com toda a profundidade. Sorte é importante, é uma parte de qualquer projeto, mas a sorte só aparecerá quando esse projeto estiver bem desenhado. Então, digamos assim, na cabeça do Eike Batista, você vê uma coisa interessante, que é, ele tem toda a vontade, ele tem o patriotismo, ele tem o nacionalismo, ele investiu toda a grana dele, gerou milhares de empregos em todo o Brasil, porque ele foi em busca do sonho. Só que na hora de colocar isso na prática, amigo, você vai deparar também com um funcionário público corrupto, você vai deparar com toda sorte de pessoas. Eu acho importante não colocar essa culpa somente no Eike Batista, porque o Eike Batista está dentro de um sistema, e o sistema é o sistema do jeitinho brasileiro, é o sistema
de dar um jeitinho aqui. No Brasil é assim. Esses gringos não sei o que. No Brasil é que é assim. No Brasil funciona assim, assado. Inclusive, vou falar uma coisa para vocês. Esse jeitinho brasileiro e esse sistema corrupto é o motivo de muitas empresas estrangeiras não entrarem no Brasil para fazer determinada coisa porque não entendem como esse jeitinho funciona, esse negócio de pagamento para receber licenciamento ambiental, pagamento para um, pagamento para outro, sair molhando a mão de todo mundo. No final da conta você fica que nem jardineiro molhando a mão de um monte de gente. Tá? Então é preciso ter senso crítico e refletir direitinho sobre essa situação. O Eike Batista foi tão famoso que ele chegou a dar dicas aqui, ó, a reportagem está publicada aqui no canal do Wagner Costa, 9 dicas para se tornar um empreendedor de sucesso segundo o Eike Batista. Então aqui ele está explicando tudinho como ele conseguiu. E eu acho assim, a característica dele como empresário deve ser, ele tem seus méritos, né? Tem suas coisas boas. Só que nesse processo ele fez processo de corrupção. E aí, amigo, se você investigar o próximo, sei lá, olha, todos esses aqui, Roberto Justus, Silvio Santos, Jorge Paulo Lemann, todos que estão aparecendo aqui, investiga eles, Abílio Diniz, investiga cada um deles e você vai entender que o problema de corrupção a nível empresarial do Brasil não é só uma questão única de empresários, é sempre uma coisa dos dois lados, né? Pesquise. Aqui no Brasil 247 chegou a ser noticiado que a Polícia Federal prendeu o Eike Batista. Isso porque saiu uma notícia na Globo e aí o pessoal aqui muito rapidamente, às 7 horas da manhã, já colocou aqui, ó, a Operação Lava Jato retomou suas atividades para lá, prendendo um peixe grande, o empresário Eike Batista. Primeiro ele fala aqui que prendeu, que já foi o homem mais rico do Brasil, para lá. Eike não estava em casa quando a polícia chegou, mas vai se entregar, quer dizer que não foi preso ainda, segundo seus advogados. Já foi preso o Flávio tarará. Então ele está falando aqui sobre essa operação. Tem outras pessoas, né, como eu já li para vocês, que foram também presas ou estão sendo presas nesse processo. Bom, para finalizar, vou deixar 2 coisas aqui para vocês refletirem. Vejam a entrevista que Eike Batista deu em 2015 para Mariana Godoy, depois de sofrer todo aquele processo lá, de ser praticamente destruído, né, as apostas que ele fez deram errados e ele foi bastante massacrado, perdeu quase todo o dinheiro dele, ou todo o dinheiro, sei lá, perdeu diversos imóveis, empreendimentos, enfim. Ele foi decapitado, digamos assim, dentro do setor de negócios. Mas aqui ele está dando entrevista e estava mostrando que estava se recuperando. Uma outra questão, para encerrar o vídeo, eu vou deixar você pensar no seguinte. O momento que o Brasil vive é um momento histórico, onde pessoas como Eike Batista estão sendo presos, como Marcelo Odebrecht estão sendo presos, e outros de grandes empresas, presidentes de grandes cooperações internacionais. Isso nunca acontecia no Brasil. E isso começou a acontecer no Brasil depois de um processo de melhoria do sistema, né? Você vai dizer, algumas pessoas vão dizer, a Polícia Federal é corrupta, acaba com a polícia. Esse é o pensamento normalmente dos mais apressadinhos, os fascistas, o pessoal que tenta destruir com a saúde, com a educação pública no Brasil. A Polícia Federal não presta, acaba com a polícia. A polícia não sei o que não presta, a justiça não presta, não acaba com a justiça. Esse é o pensamento. Depois teve um momento no Brasil em que percebeu-se que melhorar o sistema era mais importante do que acabar com o sistema. E esse período de política no Brasil foi um político, né, que valorizou a independência das instituições e deixou que elas se desenvolvessem por conta própria. Então hoje a gente tem um resultado, em 2017, desse investimento lá no passado, né, de alguém que acreditou que tem que melhorar o sistema. A consequência a gente está vendo hoje, então uma consequência de longo prazo. Esse processo começou em 2003, com o governo Lula. O próprio procurador aqui da Lava Jato, um dos procuradores da Lava Jato, ele comenta que os governos anteriores controlavam as instituições de investigação. Tanto que, conforme eu mostro nesse vídeo aqui para vocês, existia uma figura que era o engavetador-geral da República, no lugar do Procurador-Geral da República, que hoje é o Rodrigo Janot. Então ele engavetava tudo, porque naquele tempo era o governo Fernando Henrique Cardoso, PSDB, o governo do PSDB, que hoje retomou o poder. Então você vê
que naquele tempo próprios investigadores falaram, olha, não tinha porque eles controlavam. Então coloca lá o chefe da Polícia Federal é o Ministério da Justiça, o ministro da Justiça, que hoje é do PSDB, o Alexandre de Moraes. Então esse ministro controlava tudo que podia ou não podia ser investigado na Polícia Federal. Começava-se uma investigação e aí vinha o ministro e abafa o caso. Não, isso não pode ser assim. Né? Nós temos aí no exemplo atual, eu vou citar aqui um exemplo atual para vocês, porque claro que muita gente vai dizer, o Morfeu está exagerando, isso não é assim não, isso é que exagero, não sei o quê. Não, mas a gente tem exemplos atuais de como isso funciona. Isso daqui que, por exemplo, aconteceu no dia 23 de janeiro, quando um neto de um ex-senador no Brasil atropelou e matou um agente de trânsito que estava fazendo uma blitz na Lei Seca. Em poucas horas depois, né, a prisão dele, que foi decretada por um juiz, foi revogada, foi cancelada. E aqui diz, acusado de furar uma blitz da operação de Lei Seca e matar um agente de trânsito atropelado com um poste que ele estava dirigindo lá, o jovem paraibano Rodolfo Gonçalves Carlos da Silva, neto do magnata, ex-senador, vice-governador do PMDB da Paraíba, José Carlos da Silva Júnior, teve sua prisão decretada e revogada em menos de 24 horas. Ele vai responder ao processo em liberdade após o Tribunal de Justiça da Paraíba cassar o mandato que determinou sua prisão temporária. E aqui está o nome do pessoal que fez isso, né? O camarada, inclusive, cancelou a prisão preventiva dele de madrugada. Então, por que eu estou citando isso aqui, uma notícia dentro da outra? É porque era assim o Brasil antes de 2003. A gente só conhecia esse tipo de exemplo. Não tinham outras coisas. A mudança no sistema começou quando imagine, se o juiz que mandou prender aqui esse camarada, ele tivesse independência e a ordem dele não pudesse ser contrariada. Né? Tem que analisar, tem que tudo. Mas aqui o camarada atropelou, furou uma blitz de Lei Seca, atropelou um agente e matou o agente. E daí é libertado? Qual a justificativa disso? Não, ele estava cego. Ele estava dirigindo cego. Bom, cego não pode dirigir, então tá errado, vai preso do mesmo jeito. Não, ele estava dirigindo de noite de óculos escuros. É doido? É maluco? Então não pode dirigir. Se é maluco, não pode dirigir, velho. Você quer o quê? Não tem justificativa disso. Isso aqui é o que a gente chama de abuso de autoridade. Não tem justificativa. Mas, repito, era assim, sempre foi assim, até 2003. Sempre foi assim, justiça e política no Brasil. Só começou a mudar quando os governos anteriores, aqui controlavam a instituição, anteriores a quê, minha gente? A 2003, anteriores ao governo de Lula. Simples assim. Aí eu vou deixar uma última coisa para você refletir, que é o seguinte: os governos anteriores a Lula não controlavam instituições. E hoje em dia a gente tem a retomada desses coronéis da política brasileira, retomada ao poder através do governo Temer, do golpe parlamentar de 2016. A gente vê toda essa turma de volta ao poder e aí imediatamente após isso acontecer a gente tem a declaração já de um delegado da Polícia Federal dizendo o seguinte, que investigar gestões anteriores ao PT é inviável. Mal eles retomaram o poder e já começam frases como essa. Consequentemente, investigar coisas posteriores ao PT também parece ser inviável. Pense numa coisa, o que leva um governo a vender o seu patrimônio subfaturado? Por cerca de 10%, aliás, nem 10% chega, 8%, sei lá, do valor que foi investido. Como é o caso aqui da venda da petroquímica de Suape para as empresas estrangeiras, para uma empresa mexicana, subfaturada. Ela custou aos cofres públicos 9 bilhões de reais e foi vendida por 1 bilhão de real. Aproximados, números aproximados, né? O que leva um governo a fazer isso? Será que está rolando alguma propina aqui em algum canto? Bom, não sei. Como é que a gente vai saber? Investigação. Só que investigar gestões anteriores ao PT é inviável e posteriores ao PT também é inviável. É a volta do coronelismo, é a volta da prejudicação aí do sistema, né?
eles vão prejudicar o sistema, eles vão atrapalhar o processo, e o Brasil está tendo um retrocesso muito grande em todas as áreas. Pense nisso, deixe o seu comentário também, é muito importante que você participe e que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que a gente leve a reflexão a toda a sociedade. É importante pensar e analisar o que está sendo publicado nas notícias para que a gente não caia mais em armadilhas que o Brasil por tanto tempo teve preso no passado. Um grande abraço e até a próxima notícia.